pessoal, tudo bem com vocês? Professor Diego chegando mais uma vez, trazendo mais duas questõezinhas aí da banca IBFC para o nosso concurso da EBSER, tá? Então neste vídeo nós vamos responder duas questõezinhas sobre legislação da EBSER, tá certo? Então não perde tempo e vem com a gente. Mas antes de a gente começar, eu já vou pedir para que você que está aí do outro lado nos ajude aqui deste lado, certo? Como? Se inscrevendo no canal e tacando o dedo no like, gente. Papoca o dedo no like aí, tá? Porque só assim você vai nos ajudar a crescer aqui na plataforma, tá bom? Então vamos nós. Leia abaixo o artigo 6º da Lei 12.550 de 2011. Pessoal, a Lei 12.550 de 2011 é a lei que autoriza a criação da EBSER, tá certo? Então, não se esquece disso, tá? Vai ser importante para a gente responder a nossa segunda questão, mas fica aqui para a gente responder esta, tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Vai botar um trecho do artigo 6º, certo? E vai pedir para a gente completar esses tracinhos que você está vendo aqui, tá? Ou seja, gente, mais uma vez, tá? Ó, o que a IBFC cobra 95% dos conteúdos de legislação é a letra pura da lei, tá certo? Então aqui é aquela situação que se a gente não souber, a gente não vai saber, né, marcar na prova, ao menos que você chute, né? Mas vamos lá comigo aqui para que você possa entender como é que a gente vai responder essa questão. Vamos lá. A EBSER, respeitando o princípio da autonomia e espaço, poderá, espaço, os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições e espaço de ensino ou instituições congêneres, a assinar a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as colunas. Pessoal, antes de responder, vamos passear um pouquinho aqui no artigo 6º, tal? Então perceba o que tem aqui no artigo 6º, tá certo? A EBSER, respeitando o princípio da autonomia universitária, tá certo? Poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Pessoal, esse artigo ele é muito importante porque tem muita coisa aqui que a gente precisa entender, tá certo? Então, o que ele vai falar nesse artigo 6? No artigo 6º, ele vai falar sobre o princípio da autonomia universitária, tá certo? Então aqui significa dizer que as universidades, dentro das suas atribuições, elas possuem algumas autonomias, tá certo? Que na lei, tá? Ela não vai falar muita coisa sobre isso, ela apenas vai citar, mas diante dessa autonomia universitária, poderá prestar serviços relacionados às suas competências. E as suas competências, pessoal, onde que tá as competências, né? Lá no artigo 4º, tá certo? No artigo 4º da lei, tá bom? Então eu vou convidar você a ler esta lei e olha lá no artigo 4º o que tem de competência. Vai estar lá, compete a EBSER. Vai ter lá os incisos bem direitinho, tá bom? É bem curtinho, bem rapidinho a gente vê, tá bom? Mediante contrato com instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Pessoal, aqui, tá certo? A gente vai entender o que são essas instituições congêneres no próprio artigo 6º, beleza? Mas vamos aqui aos parágrafos, vamos destrinchar aqui esse artigo, tá certo? Para que você possa entender um pouco melhor, tá bom? Então vamos lá. Ele aqui vai falar, pessoal, sobre os contratos, né? Contratos de serviço com as instituições públicas federais. Como que vai se dar esse tipo de contrato, né? Então vamos lá. O contrato de que trata o caput deste artigo estabelecerá, entre outras condições, né? Ó, primeiro, as obrigações dos signatários, ou seja, o que tem de direito, tá certo? Das duas partes, tá? E principalmente daquele que está contratando, tá bom? As metas de desempenho, indicadores e prazos de execução a serem observados pela partes. Afinal de contas, pessoal, né, quando a gente faz um contrato de parceria, os dois lados precisam ter metas bem estabelecidas, né? Precisam ter objetivos bem estabelecidos, tá bom? Então é exatamente aqui o que o parágrafo 1º e inciso 2º vai falar, tá? Vamos para o inciso 3º. A respectiva sistemática de acompanhamento e avaliação
contendo critérios e parâmetros a serem aplicados. Ou seja, gente, ó, precisa-se ter avaliação durante todo o momento do contrato. Não é porque fez o contrato que tem que deixar lá até o contrato se encerrar sem checar o que está sendo realizado, né, dentro dessa parceria, tá certo? Dentro desse contrato, tá bom? Então tem que ser sempre, né, ó, feito aí, ó, revisões, né, ó, checagens, acompanhamentos, tá certo? Através de situações avaliativas, tá? Sobre esse critério, tá bom, gente? Aí do contrato que foi assinado entre as duas partes, tá? Inciso 4, vamos lá. A previsão de que a avaliação de resultados obtidos no cumprimento de metas de desempenho e observância de prazos pela unidade da EBSER será usada para aprimoramento de pessoal e melhoria estratégica na atuação perante a população e as instituições federais de ensino ou instituições congêneres, visando ao melhor aproveitamento dos recursos destinados à EBSER. Ele está querendo dizer aqui, pessoal, que o que for obtido, né, ó, de resultado dessa checagem, né, em termos de realização de metas e objetivos entre os contratantes, né, e o contratado, tá, vai ser utilizado com um propósito: reduzir os custos da própria EBSER, tá certo? E otimizar o serviço para a comunidade. Tá? É mais ou menos isso que está escrito aqui no inciso 4º, né, do parágrafo 1º, tá bom? Então, vamos para o próximo para que a gente possa entender esses 3 parágrafozinhos, que é muito tranquilo, do artigo 6º, tá? Então, vamos aqui, ó, parágrafo 2º. Ao contrato firmado será dado ampla divulgação por intermédio dos sítios da EBSER e da entidade contratante na internet. Ou seja, né, as duas partes vai ter que se tornar público, vai ter que tornar esse contrato público, tá certo? Então isso aqui, gente, é a publicidade, né, desse tipo de contrato, tá bom? Então aqui vai falar sobre a publicidade, tá certo? Publicidade, não esqueçamos disso, tá certo? Que é transparência, né? A transparência também, transparência do contrato, tá certo? Transparência, tá? Parágrafo 3º, considera-se instituições, olha só, aqui no parágrafo 3º ele vai falar o que é a instituição congênere, né, ó, que ele fala aqui no final, ó, tá certo? Muito importante, pessoal, não vá para a prova sem saber isso aqui, tá certo? Instituição congênere, vamos lá. Consideram-se instituições congêneres o que é, professor? Para efeitos desta lei, as instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde e que prestam serviços no âmbito do SUS, tá? Mais uma vez, pessoal, não esqueça disso, tá certo? O que é instituição congênere, tá? Instituição congênere são instituições públicas que desenvolvem atividade de ensino e pesquisa, certo? Preste atenção no que está sendo dito aqui. Ele não está falando de extensão universitária, apenas ensino e pesquisa, tá certo? Então, certamente o elaborador vai querer confundir a sua cabeça colocando extensão, tá? Como a gente tem que se amarrar ao que está escrito na lei, tá certo? A gente tem que ser bem fiel ao que está escrito, tá bom? Então, o que é uma instituição congênere? Instituição pública que desenvolve a atividade de ensino, pesquisa na área da saúde e que prestam serviços no âmbito do SUS. Belezinha? Tranquilinho? Tá? Agora vamos para a nossa questãozinha aqui. Vamos voltar a ela, né? Ó. A EBSER, respeitando o princípio da autonomia o quê? Universitária. Então, logo de cara, a gente já elimina o item A e o item B, né? Ó. Poderá fazer o quê? Prestar, né? Ó. Prestar. Então, aqui o item D já vai embora, né? Os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com instituições o quê? Federais ou privadas, gente? Federais, né, gente? Federais de ensino ou instituições congêneres. Esse é o caput, tá certo, gente? É o caput do artigo 6º, tá bom? Aqui eu trouxe para você, tá certo? Então, essa questãozinha aqui, gente, foi muito importante, não apenas para que a gente pudesse completar,
mas sim para que a gente pudesse, né, trazer algumas informações referente a este artigo, tá bom? Então vamos para a nossa próxima questão. Mas antes da gente ir para a próxima questão, só para lembrar você, tá certo, que está assistindo esse vídeo, tá? Que nós temos aqui os livros específicos da área assistencial e administrativa, tá certo, gente? Do conteúdo de conhecimentos gerais, tá? Então tá bem organizadinho aqui para você, tá bom? Então se você tem interesse, eu sugiro que você adquira, porque você vai acelerar, tá certo, gente, o seu estudo, você vai otimizar, porque as questões estão aqui prontinhas para você, tá bom? Feitas pela própria IBFC, tá certo? Os últimos concursos, então elas estão compiladas aqui e eu vou deixar, tá certo, gente, o link aqui embaixo na descrição e também nos comentários fixados, tá bom, gente? Então não perde tempo, a gente está com pouco tempo para nossa prova. Então você já ter esses livros aqui na sua mão vai ser uma mão na roda, tá certo? Você vai otimizar o seu tempo, tá bom? Então para a área assistencial nós temos aqui questões de português, raciocínio lógico, legislação do SUS e legislação da EBSER. Ao todo são 200 questões, tá certo? 200 questões. E para a área administrativa, a gente vai acrescentar aí mais 50 questões para informática, né? Uma vez que a área administrativa também vai cair em informática. No caso aqui, então, serão 250 questõezinhas. Tá certo, gente? Tranquilinho? Então não perde tempo, ó. Link aí embaixo na descrição do vídeo e nos comentários fixados, tá? Aqui, pessoal, para você ver como que a IBFC pode cobrar esse tipo de questão, que aparentemente, pessoal, é muito simples e está logo no início da lei. E eu não estou falando aqui nem de artigo, é na própria impressão do artigo em si, porque ela vai saber ela quer saber de você qual é, né, o artigo que se fala aí da abertura da EBSER, né? Então, vê só aqui, ó. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares é um órgão público e vinculado ao Ministério da Educação, tá certo, gente? Presta atenção aqui, ó. Na própria questão, ele vai trazer informações para você que pode subsidiar você responder outras questões dentro da prova, tá? Então, muita gente confunde isso aqui, ó. É um órgão público e vinculado ao Ministério da Educação. Muita gente pensa que é da Saúde, mas não é, tá certo, gente? A EBSER, ele é um órgão público vinculado ao Ministério da Educação e ele presta serviços para a saúde, certo? Responsável pela gestão do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários. Aí a pergunta dele qual é? Em relação à criação da EBSER, assinale a alternativa correta. Pessoal, ele está querendo saber qual é o número da lei e o ano que foi criado, né? Por incrível que pareça, tá certo, gente? Então vamos lá. Nós estamos diante da lei, pessoal, ó, 12.550, criada em 2011, pessoal. Olha só que ela, ó, logo lá em cima da lei tem lá, ó, 12.550, criada em 15 de dezembro de 2011. Então a nossa resposta correta, pessoal, logo de cara aqui, ó, é a alternativa D de dado, beleza? Então, pessoal, não se esquece, tá certo? Duas coisinhas. Chegou até aqui, ó, dá um like no vídeo, papoca o dedo no like, tá certo? Se inscreve no canal e não esquece, principalmente aqui, ó, os nossos links dos livros, tá certo, gente? Aí na descrição e também fixado nos comentários. Um abraço, pessoal, tudo de bom e até a próxima.